volta, eu, Gilson Biondo, com vocês aqui na Escola de Pais. Olha que legal! Juntos vamos aprender a amar e educar os nossos filhos. E quanto tem para aprender, fala a verdade. Então tem muitas coisas legais e hoje, especialmente, eu quero falar sobre a linguagem da criança. Da criança que eu digo é do bebê mesmo, ali dos seus 8 meses, 1 ano de idade, 1 ano e meio. Tem uns que até demoram um pouquinho mais, até os 2 anos para fazer bem essa comunicação, mas é uma história incrível e são coisas muito legais. Hoje, diferentemente dos outros, vindo dizer sobre estatísticas e tantas coisas, eu vim falar para você o quanto é legal a paternidade, gente. O quanto é bacana você ter filhos e ser presente na vida dos filhos. E também quando você chega em casa e vem aquele toquinho correndo e se joga no seu pescoço, né? Quero falar algumas coisas então do que eu tenho vivido e compartilhar com vocês desta alegria que Deus tem proporcionado na minha vida de ser pai, né? E eu sou pai pela segunda vez. Então eu tenho um filho de 8 anos e tenho um filho de 1 ano e meio. Quero falar dessa linguagem deles, de como que a gente desenvolveu isso, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos pais. E diante dos relatos, né, dos pais que também mandam aí as suas mensagens e tantas coisas legais, compartilhar aqui com vocês sobre esses momentos. Antes disso, eu queria só falar para você, entra lá no site www.gilsonbiondo.com.br e vai lá, você vai encontrar os vídeos da Escola de Pais e também do Papo de Relacionamento. Todos os vídeos do Altos Papos está lá. Você pode também acessar os livros da Escola de Pais, como lidar com filho respondão, como meus filhos estão usando droga, o que eu devo fazer. Tem muitos pais perdidos nisso, né? Como ajudar uma criança com ansiedade, crianças de 4 anos de idade com ansiedade, com sintomas de depressão. Meu filho tem hiperatividade, eu não sei como fazer. Então, tem todos os vídeos, tem os livros que te ajudam bastante, mas tudo na base do amor, tá bom? Se você estiver procurando uma receita mágica, não vai encontrar, porque tudo é baseado no amor. Então, você também tem lá no site o WhatsApp, nosso WhatsApp é 11 991 19 30 30, 11 991 19 30 30, tá bom? Vamos então aqui para o tema, a linguagem da criança. Bora! Olha, eu tenho um filho de 8 anos, como eu disse, e com ele foi bem complicado, porque ainda não tinha aquela experiência como pai. Então, decifrar algumas coisas, alguns sintomas, alguns desejos foi muito difícil. Mas com o segundo filho já foi uma coisa muito mais gostosa, muito mais fácil até de se lidar. Porque você não tem aquelas preocupações, aquelas recomendações, aquele desespero do primeiro. E eu tive uma história assim bem emocionante até, porque a minha esposa do nosso primeiro filho, quando ela ficou grávida, ela teve pré-eclâmpsia, né? E aí teve que internar às pressas e tal. E a médica, quando examinou, já viu que tinha que retirar o bebê rapidamente, né? Fazer ali a cirurgia. Então ele nasceu precoce. Obviamente, eu não pude nem pegar ele no colo. Uma hora eu vou contar isso com mais detalhes. E foi direto para a UTI. Quando chegou lá na UTI, não pude pegar ele no colo, tive uma experiência incrível, vou contar isso depois também, num outro momento. E nessa experiência incrível, eu vi dentro da UTI, que nós passamos dias e dias ali, quem passou por isso sabe o quanto é angustiante não poder pegar aquele bebezinho no colo que você está esperando, né? Mas o olhar dele, gente, dizia tudo. Dizia que ele estava ali, que ele estava presente. É uma comunicação que é inexplicável, ainda que eu tentasse explicar isso para vocês, é uma coisa que você precisa vivenciar para saber, né? E tomara que você não vivencie isso nunca, ali dentro de uma UTI. Mas quando você pegar um bebê no colo, você que é pai de primeira viagem, você que está... O bebê se expressa com o olhar, tudo aquilo que ele sente, se ele está sentindo frio, se está muito claro. E quando ele te vê, olha, você pode achar, mas isso aconteceu, foi coincidência, não. Sorrisos de bebê são coisas incríveis. E o olhar de um bebê, esperando às vezes um colo, pedindo. E não se perturbe com o choro de um bebê, porque bebê, ele só tem uma linguagem, e é o choro. Então, ele ri e chora no princípio. E o meu segundo bebê me ensinou muito em relação a isso, né? Aí, quando você tem, por exemplo, essa conexão,
e ele vai crescendo um pouquinho, você vai percebendo que ele vai ser exatamente a cópia dos pais. E aí, então, essa interatividade. Olha só, o Theo, quando cresce, então, e vai, que é o meu segundo filho, esse que está com 1 ano e meio agora, ele se encantou com música e ele sabe aonde liga a música na sala de casa. Então, ele ia até o andador ou ele ficava apontando, dizendo, né? Tipo assim, é aqui que eu quero que você vá. Preste atenção nesses detalhes quando seu bebê fizer isso, porque ele está pedindo alguma coisa muito legal para você. E ele pedia a música, gente, um negócio incrível. O cara nem conseguia ficar em pé ainda. Ele já pedia música e ele já esboçava a alegria de quando começava a música. Quando ele aprendeu, então, que ele estava com sede, ou ele quer um leitinho, ou ele quer um suco, ou ele quer uma aguinha, ele então começou com uma linguagem, tudo para ele, aí quando ele conseguiu esboçar alguma palavrinha, foi uco, tudo para ele era uco, né? A ideia de suco. Então você sabe que ele está com sede de alguma coisa, ou ele quer mamar, e depois isso vai se aprimorando. O que você precisa ficar muito ligado é nessa comunicação, uma coisa que depende muito da conexão de pai e filho, porque vai ter hora que você vai olhar, você vai dizer assim, tipo, e aí, o que ele quer? Alguém vai olhar para você e ele vai estar dizendo aquilo que ele quer, mas você não conseguiu entender. Sabe por que você não conseguiu entender? Porque você não se conectou com ele ainda. Então, gente, fica ligado nisso. Pais de primeira viagem, prestem atenção na expressão corporal e também nas palavras, no som que ele emite. Ele está dizendo exatamente aquilo que ele quer, com todas as palavras, com todos os jeitos. E você, o que você precisa fazer? Incentivar que ele vá até o local, que ele mostre aquilo que ele quer, e você vai conseguindo entender então essa linguagem que é muito importante para essa primeira infância. E nesse contato, quando você tem este diálogo, essa conexão direta, você vai percebendo que ele não precisa falar muito. Quando ele disser alguma coisa, você já entendeu aquilo que ele quer, e se ele está com sono, ou se ele está... Por quê? Porque depois da má interpretação dessa linguagem, o que vai vir? Vai vir o cansaço, a irritação. E aí o bebê começa a chorar, porque ninguém está entendendo aquilo que ele quer. Desculpem. Ninguém está entendendo aquilo que ele quer e ninguém está conseguindo compreender com exatidão a sua necessidade. Então é muito importante que nessa linguagem da primeira infância você consiga ter essa conexão. Quer seja uma brincadeira, quer seja fome, quer seja excesso de luz, quer seja o frio, que você consiga compreender isso. E compreender isso é você... exige que você tenha o máximo de tempo com essa criança, com esse bebê. Então, pais e mães de primeira viagem aí, você que está tendo uma dificuldade muito grande com os seus filhos, nesta relação de proximidade, presta atenção que não é tudo grito, não é manha, não é criança querendo fazer a vontade dela, a criança está tentando se expressar. E olha, pelo amor de Deus, vou botar as duas mãos na cabeça, não batam na criança, que a criança não está entendendo nada, ela só está tentando fazer a expressão daquilo que ela quer. Aí tem muitos pais que não conseguem entender e falam assim, essa criança está com birra, essa criança quer pegar em tudo, essa criança quer quebrar tudo. Não, gente, por favor, muita paciência, olhe nos olhos da criança, ensine a criança, porque ela não sabe nada, ela entende que tocar ali é legal, e você vai falar e ela não vai entender ainda, e você precisa repetir, porque a vida é um ciclo de repetições, certo? Até a gente mesmo, tem um monte de coisas que a gente faz e que às vezes é um desastre, né? Por exemplo, eu encontro muitas pessoas que batem nas crianças, que brigam, que xingam e tal, aquela coisa toda, porque a criança derrubou um copo de suco ou de refrigerante na mesa do almoço ou do jantar. Não façam isso, porque nós adultos também acabamos tendo esse desastre a nosso mercê. Então, o que você precisa é ensinar a criança, mostrar a responsabilidade, que ela também pode ajudar. E aí, então, essa linguagem fica muito mais facilitada. Eu peguei uma situação aí no Conselho Tutelar, né? Porque, para quem não sabe, eu sou conselheiro tutelar e eu vejo cada absurdo todos os dias, de uma criança de 4 anos de idade que foi no mercado e pegou pegou 2 pirulitos e saiu sem pagar.
mas não estavam acompanhados da mãe. Então você já vê a negligência aí, né? E aparece a criança lá no conselho toda marcada de chinelo e etc tal. Pelo amor de Deus. Essa criança foi ensinada? Claro que não. Os pais não tiveram paciência e provavelmente uma desestrutura muito grande já no lar. Então você precisa saber que não é desta forma. Se tivesse paciência, se tivesse investido tempo, essa criança agiria de uma outra forma. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas pessoas querem ter filhos, mas não querem ser pais. E aí então fica uma desordem, todo mundo meio bagunçado, as pessoas não sabem como agir, como interagir ou como se relacionar com os próprios filhos ou com as próprias crianças. Você que é cuidador, cuidadora, avó, bisavó e tal, você não tem essa responsabilidade também, certo? Essa responsabilidade é dos pais, gente. Não é não é terceirizar isso não. Porque aprendeu na escola, porque está falando isso, porque está... Não! Em casa, por exemplo, minha esposa, tudo ela agradece. Tudo que as crianças fazem, ela agradece. Então ela ensina automaticamente a dizer obrigado. E o meu filho de 1 ano e meio, tudo que ele recebe, ele diz obrigado. Né? Então, mas do jeito dele, gado, né? Ele fala gado. Então a gente está entendendo que ele compreende e copia exatamente aquilo que a gente faz. Quando ele quer passar por algum lugar e tem alguma coisa obstruindo, alguma pessoa obstruindo, ele pede sensa, é licença, gente, olha que legal isso, porque tudo que a gente faz em casa também, a gente pede licença, a gente pede por favor, a gente agradece dizendo muito obrigado. Então essa cópia dentro de casa vai trazer para os filhos um bom relacionamento também fora, e ele vai levar isso para dentro de uma escolinha, ele vai levar o respeito para os mais velhos, ele vai levar o respeito para a sociedade, e isso vai ser por toda a vida. Então os bons exemplos se aprende em casa, entendeu? Entendeu ou não? Tá conseguindo? Captou a mensagem aí? Para um bom entendedor, meia mensagem basta, mas eu estou colocando ela aqui na íntegra para você. Só quero dizer para você que ter filhos é uma coisa muito, muito extraordinária, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, e fazer uma boa educação dos filhos, colocar ele no caminho que deve andar, isso também é uma tarefa e que tem que ser um presente para os filhos. E isso, para que chegue nos filhos, ele precisa ter bons pais. E o que é ser bom pai? Ser bom pai é você dar atenção, é você dar amor, é participar da vida da criança. Não sentar no sofá ou gritar com a tua esposa, porque o teu filho vai gritar com a tua esposa, ou eu vejo em muitos lugares, crianças gritando com a mãe, e a gente sabe que isso daí é porque o pai faz em casa. Não precisa dizer, certo? Eu também, como bom entendedor, meia palavra basta. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que esta dádiva é para você e Deus te deu. Guarde isso no teu coração e aproveite a comunicação o máximo que você puder com o teu filho, porque esse tempo passa muito rápido e quando você vê, já passou. Gente, vou encerrando por aqui este bloco, tá bom? Vamos aí mudar todo esse cenário durante o comercial, porque em seguida tem papo de relacionamento. E o papo de relacionamento de hoje não sai também da Escola de Pais. Eu vou ter um parceiraço aqui, Paulo Vilar comigo, nós estaremos falando sobre papo de relacionamento e no papo de relacionamento de hoje. Sabe qual é o tema? É o seguinte, e depois do casamento, seremos só 2? Ou seremos 3, 4 ou 5? Você espera filhos ou não espera filhos? O que você entende por isso? Vou debater esse assunto com meu parceirão, meu amigo Paulo Vilar, já na sequência, no próximo bloco. Vamos mudar tudo isso aqui e papo de relacionamento com vocês.